Olá, tudo bem? Eu me chamo Anibela, sou nutricionista, pesquisadora e professora. E a partir de hoje eu quero começar a mostrar para vocês um pouquinho das pesquisas que eu desenvolvo, tanto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro quanto no Instituto Nacional de Cardiologia. E hoje vamos falar um pouco sobre hipercolesterolemia familiar. Você conhece? A hipercolesterolemia é uma condição genética que afeta a recaptação e o catabolismo da LDL pelos tecidos, gerando elevação da LDL na corrente sanguínea. Bem, os indivíduos que são portadores dessas mutações genéticas não conseguem manter os níveis de colesterol total e o LDL dentro da meta, mesmo que sigam as recomendações de estilo de vida e que façam uso das medicações hipolipemiantes. Nesse artigo que eu publiquei em 2017, junto com outros pesquisadores, avaliamos de que forma que nós poderíamos realizar uma triagem mais efetiva para o diagnóstico da hipercolesterolemia, visto que é uma doença subdiagnosticada e de difícil investigação. O diagnóstico é importante, pois pode levar ao tratamento precoce tanto do indivíduo quanto dos seus parentes próximos. Isso evita complicações de um LDL alto a longo prazo, como as doenças cardiovasculares. Um dado importante, cerca de 50% dos portadores de hipercolesterolemia familiar são acometidos por infarto agudo do miocárdio por volta dos 40 anos se não tratados. Daí a importância do diagnóstico correto. Bem, esse estudo foi um estudo multicêntrico, onde captamos pacientes tanto do Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro, do qual eu faço parte, captamos também no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará. No total foram incluídos 753 pacientes com LDL acima de 210, mas alguns com LDL um pouco mais baixo, mas que apresentassem xantomas, xantelasmas ou arco corneal. Bem, nós realizamos os testes genéticos para avaliar a hipercolesterolemia familiar, teste de perfil lipídico, avaliamos peso, altura, história clínica e história familiar. Após análise estatística de todos esses dados, chegamos aos seguintes resultados. Bem, o score maior que 6 é um ótimo indicador para encaminhar o paciente para uma investigação genética de hipercolesterolemia familiar. Entretanto, alguns dados são necessários para o cálculo do score, que são de difícil obtenção, como taxas de colesterol de parentes próximos, e esses dados nem sempre estão disponíveis. Sendo assim, vimos que mesmo com o score, o nível de LDL acima de 230 também teve associação significativa com a hipercolesterolemia familiar, diagnosticada por teste genético abrangendo um número maior de pacientes. Bem, xantomas, xantelasmas e arco corneal se associam de forma independente com o diagnóstico genético, ou seja, logo, eles são indícios clínicos que devem continuar a serem levados em conta. Sendo assim, a nossa recomendação a partir desse estudo é que pacientes brasileiros com LDL acima de 230, usando ou não hipolipemiante, sejam encaminhados para a genotipagem da hipercolesterolemia familiar. Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado. O link do artigo ficará aqui embaixo da descrição do vídeo, caso você tenha interesse em ler. E agora você já sabe, se você possui algum paciente que realiza adequadamente o tratamento nutricional e mesmo assim não consegue atingir as metas de LDL, talvez seja o caso de conversar com o médico dele para a investigação de hipercolesterolemia familiar. Até a próxima!